Na capital do país são 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, eu sou Sérgio Duarte e agradeço pela sua sintonia aqui na Rádio Justiça, FM 104,7. Você que já nos acompanha com imagens também pelo canal 1.3 da TV Digital ou ainda pelo aplicativo TV Justiça Mais e também pelo YouTube. Eu sou Sérgio Duarte e mais uma vez te agradeço por estar conosco, é muito bom te encontrar, já que estamos agora nesta terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Vamos juntos, hoje até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos aos destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Às 7h45, você confere hoje a entrevista, a participação do Dr. Roberto Liviano no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto Liviano sempre trazendo assuntos para nós. Por exemplo, uma pesquisa aponta que a violência e a corrupção como as principais preocupações dos brasileiros. E um outro assunto, alunos de escolas públicas têm aprendizagem afetada por falta de estrutura, aponta levantamento. E também ele vai falar sobre o PCC, que lavou 450 milhões de reais entre 2020 e 2024 em rede de motéis em São Paulo, segundo a investigação do Ministério Público Paulista e da Receita Federal. Às 8h30, ou melhor, às 8 horas, não vamos pular a hora, vamos falar sobre uma decisão do STJ. Por meio da primeira turma, ele anulou um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reforçando o entendimento de que a impenhorabilidade de um imóvel qualificado como bem de família deve ser assegurada, mesmo quando este se encontra em processo de inventário. Vamos entender mais estas informações, essa decisão, conversando com a doutora Rafaela Cortes, ela que é advogada, especialista em planejamento sucessório e inventário, secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da BDF e membro da Comissão Nacional de Direito Sistêmico da OAB do Distrito Federal. Já às 8h15, vamos falar sobre a sanção da Lei 15.220 de 2025, a lei sancionada pelo presidente Lula, que altera o marco legal da primeira infância para instituir a criação de um sistema nacional de informação para monitorar as políticas públicas voltadas à primeira infância. A lei foi publicada ontem, segunda-feira, dia 29, no Diário Oficial da União e entrou em vigor na mesma data da publicação. Vamos conhecer mais detalhes sobre esta nova legislação conversando com a advogada especialista em direito de família, a doutora Luciane Stroyer. E às 8h30 vamos falar de um tema que vem gerando debates no cenário político e jurídico, a reforma administrativa. A proposta, que pretende alterar regras estruturais do serviço público no Brasil, pode trazer impactos profundos para os servidores e para a própria relação entre Estado e sociedade. Mas, afinal, quais mudanças estão em jogo? Como elas podem afetar a estabilidade, os direitos e ainda as condições de trabalho dos funcionários públicos? E, sobretudo, quais são os reflexos práticos para a população que depende diretamente dos serviços prestados? Estaremos recebendo aqui em nossos estúdios ela que é mestre em Direito do Trabalho, advogada trabalhista e assessora jurídica de sindicatos, Larissa Rodrigues Pinheiro, e também o advogado e mestrando em Direito Constitucional, Jonatas Moretti Mariano. Lembro que você pode participar ainda pelo WhatsApp 61 999758140 e também pode nos ouvir. O áudio está disponível no TuneIn ou também no radios.com.br. Faça sua busca lá como Rádio Justiça FM e nos acompanhe em qualquer lugar do mundo. 7h05. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal.
Hora de navegar, hora de abrir o navegador aqui da internet, digitar stf.jus.br. Vamos aos destaques deste momento. Ministro Edson Fachin assume STF e defende mais diálogo entre poderes. Outro ponto forte de seu discurso de posse foi a prioridade a grupos silenciados. Representantes da PGR e OAB discursam na posse do ministro Fachin na presidência do STF. Paulo Gonet e Beto Simonetti saudaram também o ministro Alexandre de Moraes, que assume a vice-presidência. Ministra Carmen Lúcia celebra o caráter democrático da nova direção do STF. Em nome da Corte, a ministra fez o discurso de saudação aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Quer saber mais detalhes sobre esse evento e também mais informações, outras notícias? É só você acessar stf.jus.br. 7h06. Revista Justiça. 7h06. A cerimônia de posse da nova gestão do Supremo Tribunal Federal foi marcada por homenagens e a presença de representantes do Judiciário, do Governo e do Congresso. E o repórter Pablo Lemos mostra como foi. Entre os convidados, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Também presentes, integrantes do Judiciário e autoridades religiosas. Na entrada do Supremo Tribunal Federal, credenciamento de convidados e um esquema de segurança com apoio de cães de guarda. E no plenário, um discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Suprema Corte, abre a solenidade de posse, seguido do hino nacional. O ministro Luiz Edson Fachin assina os termos de compromisso e de posse lidos na sessão. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. E assume oficialmente a presidência do STF. A sessão é conduzida pelo novo presidente, que nomeia o vice, o ministro Alexandre de Moraes. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia falou em nome da Corte. A singular seriedade de que se reveste essa posse está em que a mudança de titularidade dos cargos de presidente e de vice-presidente sinaliza a permanência e os rigores observados por essa Casa. Alternam-se os juízes, que permanecem na bancada, servindo o país nesta condição, sem que se alterem a instituição, seus compromissos e sua responsabilidade com a sociedade. As etapas finais da solenidade seguiram com pronunciamentos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Talvez, neste instante de festejo, o observador mais atento terá notado que a cerimônia se desenvolve sob o signo da sobriedade. A sobriedade é, de certo, um apanágio insigne da postura do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. E do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Esta sessão carrega o peso da história e a responsabilidade do futuro. É uma satisfação testemunhar esta posse, que acontece em um tempo que exige firmeza institucional e serenidade no exercício do poder. O ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com a legitimidade de quem, na advocacia, na academia e no tribunal, sempre fez do direito um instrumento de justiça e de equilíbrio institucional. E pela primeira vez, a Defensoria Pública Federal marcou presença numa solenidade de posse no STF, representada pelo defensor Leonardo Magalhães. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, agradece e finaliza a sessão. O amanhã nos convoca. Para isso, aqui estamos. Muito obrigado.
Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. 7h10. Ao tomar posse na presidência do Supremo, o ministro Edson Fachin afirmou que sua gestão será guiada por racionalidade, diálogo e discernimento. Marta Ferreira. No discurso, o ministro afirmou que buscará estimular o diálogo entre os poderes e a estabilidade institucional. Esse diálogo se dará sem exclusões nem discriminações, visando a um relacionamento institucional integrado e participativo. O nosso compromisso é com a Constituição e me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A espacialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia, o governo das leis e não o governo da violência. Eis o imperativo democrático capaz de zurzir o autoritarismo. Uma das ênfases da gestão será a aplicação da Constituição com atenção prioritária a grupos historicamente esquecidos, silenciados ou discriminados. É hora de ouvir mais. Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça e com a garantia do espaço de autodeterminação das origens plurais das pessoas, povos e comunidades em igual dignidade. Edson Fachin assegurou que a pauta de julgamentos será construída de forma colegiada, privilegiando as ações em que a Corte reafirme seu compromisso com os direitos humanos e fundamentais. Mais especificamente nesse biênio, a gestão será guiada em seus objetivos estratégicos, metas e indicadores por compromissos claros vincados pelos direitos humanos e fundamentais, quais sejam segurança jurídica como base da confiança pública, sustentabilidade como dever intergeracional, diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, transformação digital para aproximar a justiça do povo e a permear tudo mais colegialidade na pauta, porquanto a força desta Corte está no colegiado. Para Fachin, o judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade. A resposta à corrupção deve ser firme, constante e institucional. O judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade, como procurei fazer em todas as investigações que passaram pelo meu gabinete. Os procedimentos foram dentro das normas legais, com atenção ao devido processo, ampla defesa e ao contraditório. Ninguém está acima das instituições, sejam juízes, sejam parlamentares, sejam gestores públicos. Elas são imprescindíveis e com elas todos nós e todos os poderes somos melhores. No campo da segurança pública, anunciou a intenção de estudar a criação de uma rede nacional de juízes criminais especializada em organizações criminosas, além de um tripé de ações que incluiria um mapa nacional do crime organizado e um pacto interinstitucional para o seu enfrentamento. Iremos articular a proteção de direitos humanos com o sistema interamericano, bem como atentar para a primazia de zelo com os direitos sociais, o trabalho decente, a vida digna, a infância, a juventude e a proteção das famílias. O Brasil tem compromisso vinculante com tratados e convenções internacionais de direitos humanos e deve olhar com o devido respeito ao constitucionalismo latino-americano para sorver conhecimentos e experiências, sobretudo com nossos países vizinhos e irmãos. Para os mais de 18 mil juízes do país, Fachin destacou a necessidade de um padrão remuneratório digno para a carreira, que assegure a independência funcional, não perpetue privilégios, nem dilua seu senso de propósito. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso,
seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. 7h15. O novo presidente do STF chegou à Suprema Corte em 2015. Vamos conhecer um pouco do perfil do ministro Edson Fachin na reportagem da Marina Campos. Natural de Rondinha, no interior do Rio Grande do Sul, Luiz Edson Fachin mudou-se para o Paraná ainda criança, onde concluiu a Faculdade de Direito pela Universidade Federal do Estado em 1980. Pela PUC de São Paulo, se tornou mestre e doutor. Fez pós-doutorado pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá. Domina 4 idiomas: inglês, francês, espanhol e italiano. Antes de integrar a Suprema Corte, Edson Fachin foi advogado com atuação especial em consultoria de direito privado e arbitragem. Procurador do Estado do Paraná de 1990 a 2006. Deu aulas no Reino Unido e na Espanha e atuou como pesquisador convidado do Instituto de Direito Público Comparado e Direito Internacional Max Planck, na Alemanha. Também foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná e na PUC do mesmo estado. Foi professor convidado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da PUC do Rio Grande do Sul. Compõe a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, a Academia Paranaense de Letras Jurídicas e o Instituto dos Advogados Brasileiros e do Paraná. Atuou como membro da Comissão do Ministério da Justiça sobre a reforma do Poder Judiciário, como colaborador no Senado Federal na elaboração do novo Código Civil Brasileiro. Foi membro do Instituto de Altos Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais e da Associação Andrés Bello de Juristas Franco-Latino-Americanos. É autor de diversos artigos e obras como Direito Civil, Sentidos, Transformações e Fim, Teoria Crítica do Direito Civil e Questões do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Edson Fachin é integrante da Suprema Corte desde junho de 2015. Rádio Justiça de Brasília, Marina Campos. Agora vamos falar do novo presidente, ou melhor, do novo vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. No currículo, uma história marcada pela defesa da Constituição, da segurança pública e dos direitos da sociedade. Alexandre de Moraes nasceu na capital paulista em 13 de dezembro de 1968. Aos 24 anos, se formou pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde concluiu o doutorado em Direito do Estado e obteve a livre docência em Direito Constitucional. É professor associado da USP, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e de escolas de formação superior do MP, da Magistratura, de Procuradorias e da Ordem dos Advogados do Brasil. Moraes passou em primeiro lugar no concurso público para o cargo de promotor de justiça do Estado de São Paulo, um ano após se formar na faculdade. No MP, exerceu várias funções até 2002. Já no Executivo, foi ministro de Estado da Justiça, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e secretário municipal de Transportes da capital paulista. Em maio de 2005, foi nomeado membro da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, de 2005 a 2007, e atuou como advogado e consultor jurídico de 2010 a 2014. Em 2017, tomou posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, passando a ocupar a vaga aberta em decorrência da morte do ministro Teori Zavascki. Moraes também foi empossado como membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral em abril do mesmo ano, tendo sido presidente da Corte Eleitoral em 2022. Alexandre de Moraes é membro de associações de direito constitucional e escreveu diversos livros jurídicos. Um que se tornou referência é o Direito Constitucional, que já passa de 40 edições. Ao longo da carreira, ele recebeu diversas homenagens e comendas, entre elas, grau de Comendador da Ordem do Rio Branco, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, e grau de Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, concedido pela Presidência da República. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos.
Autoridades de todos os poderes participaram da posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe a reportagem de Arthur Filho. Mais de 1.100 autoridades compareceram à cerimônia do plenário da Suprema Corte, prestigiando as posses dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Foram governadores, desembargadores, ministros de Estado, ministros de tribunais de todo o país, além dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, embaixadores e Ministério Público. O ministro Francisco Rezec, que passou pelo Supremo, destacou a calamidade do abandono do direito em que passa o Brasil. Ele acredita que este terrível quadro deve ser passageiro. Nós somos um país, de um certo modo, fraturado desde 2013, com pessoas que desde a infância se estreitavam em abraços e hoje se hostilizam por conta dessa fratura, mas de qualquer maneira, democraticamente sobrevivemos. E o Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental nisso, na preservação desse equilíbrio. Agora, essa página está mais ou menos virada e nós partimos para melhores dias com grande esperança de recomposição da comunidade nacional e de enfrentamento das dificuldades que toda democracia tem que enfrentar, mas com cavalheirismo, com elegância, com galhardia. O ministro Aires Brito afirmou que Edson Fachin chega num momento de conturbação global, com uma velocidade das informações por meio da comunicação eletrônica via internet. Mas o ministro Fachin chega para a presidência do Supremo coroado de virtudes. É um pensador, é um cientista do direito, é um operador jurídico qualificadíssimo, um homem ponderado, um democrata convicto, para dizer o mínimo, um democrata convicto. E o Supremo é o único tribunal supremo do país, não é? É preciso ver o lado positivo das coisas. Temos uma só lei suprema, a Constituição, a única lei que não tem número, a única lei que o Estado não faz. Quem faz é a nação. Lei suprema, formalmente. Nessa lei suprema, há só um princípio supremo, o da democracia. Lei suprema, formalmente, princípio supremo, substantivamente, da democracia. E para guardar a lei suprema e o princípio supremo, temos um Tribunal Supremo. Sempre presente nas cerimônias do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República, José Sarney, relembrou que na época da votação da Constituição Federal do Brasil, ele fez questão de pedir que o STF funcionasse como sistema de controle da Constituição brasileira. E ele, ao mesmo tempo, tem a função de ser um guardião da Constituição. E eu tenho uma certa felicidade em ter combinado com o Ulisses se nós colocássemos essa expressão guardião da Constituição. Porque, na verdade, ele é o poder que sempre manteve o equilíbrio das instituições no país. Tem feito com uma dignidade, uma competência que atravessou vários anos e várias épocas, e até mesmo século, podemos dizer assim, sempre tendo uma posição de equilíbrio das instituições do Brasil. Portanto, eu quero, uma vez mais, ter essa satisfação de assistir aqui, desejando ao ministro Fachin que tenha um grande desempenho, um grande êxito na sua administração. O ministro Ricardo Lewandowski, que passou pela Suprema Corte, hoje ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, destacou a importância deste momento da posse de novos ministros para o comando da instituição. Esse momento é, sobretudo, uma celebração do princípio republicano, em que a direção do Supremo se reveza religiosamente a cada 2 anos, em que se elege um novo presidente e um novo vice-presidente pela ordem de antiguidade. Não há disputa política, que é algo muito importante, não que não haja política aqui, mas não há política partidária, mas há política institucional, porque o Supremo Tribunal Federal, como diz o próprio nome, é o Tribunal Supremo do país, tem uma visão sobre toda a nação brasileira e a cada sessão ele toma decisões relevantes que afetam o dia a dia das pessoas aqui que vivem nesse belíssimo país.
Quem também prestigiou a solenidade foi o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que falou do respeito entre os três poderes brasileiros. Os poderes são independentes, mas eles devem ser harmônicos. Ele fica muito feliz de estar aqui na posse, cumprimentar o ministro Barroso, que fez um belíssimo trabalho, desejar um ótimo trabalho também ao presidente, ministro Fachin, e o vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, e relembrar que a Constituição brasileira, o primeiro poder é o legislativo, o segundo é o executivo e o terceiro o judiciário. O legislativo é quem faz a lei, quem estabelece as regras do convívio em sociedade, o executivo as executa e o judiciário dá a última palavra, é quem interpreta a lei e a Constituição. Portanto, a última palavra do judiciário. E nós ficamos muito felizes de presenciar esse momento histórico aqui para o nosso país. Mais de 200 jornalistas de diversas partes do país estiveram na cobertura de posse do novo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, e do vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes. Rádio Justiça. De Brasília, Arthur Filho. 7h26. Você acompanhou a cobertura da cerimônia de posse do presidente e do novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos falar sobre justiça do trabalho, já que a justiça garantiu direitos a trabalhadores rurais em caso de exposição a agentes nocivos em lavouras de laranjas. A terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a condenação de uma empregadora de cultivo de laranja em uma ação judicial que discutia exposição a agentes insalubres e indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000. O caso envolve trabalhador que manuseava produtos nocivos à saúde. A empresa recorreu da decisão de primeiro grau, porém o colegiado confirmou integralmente a sentença. A desembargadora relatora Rosimeire Uehara Tanaka destacou a relevância da decisão para a garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Para ela, a manutenção da condenação demonstra o compromisso da Justiça do Trabalho em proteger os trabalhadores expostos a condições insalubres. A exposição a agentes químicos como agrotóxicos sem a devida proteção gera prejuízos à saúde e à integridade física do trabalhador, configurando o direito à indenização por dano moral. A decisão reforça que o fornecimento de equipamentos de proteção individual, os EPIs, não é suficiente, sendo necessária a fiscalização do uso correto e o oferecimento de treinamento adequado. O colegiado manteve a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e indenização por danos morais, ressaltando a obrigação do empregador de adotar medidas preventivas. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Supremo decide que benefício criado por lei complementar pode ser revogado por lei ordinária. A decisão é do plenário virtual do STF. O tema foi julgado em razão de recurso apresentado pelo município mineiro de Formiga contra a decisão que o condenou ao pagamento de auxílio transporte a uma servidora pública. O benefício foi instituído por lei complementar e revogado por lei ordinária. No entendimento do TJ de Minas, a revogação ou a modificação de uma lei só pode ser feita por uma igual. No STF, o município argumentava que a Constituição Federal não exige lei complementar para esse direito e que, no caso dessa lei em questão, não teria apenas forma de lei complementar, mas o conteúdo seria de lei ordinária. No julgamento, todos os ministros seguiram o voto do relator, o ministro Edson Fachin, que afirmou que a lei complementar municipal tratou de assunto reservado à lei ordinária. Fachin citou doutrina e precedentes do Supremo, no sentido de que a única hipótese em que uma lei ordinária pode revogar uma lei formalmente complementar é quando esta estiver invadindo o assunto de lei ordinária.
O recurso teve repercussão geral reconhecida. Com isso, foi fixada a tese de que é possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar, quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Na capital do país, 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Hora de saber como fica o tempo. Vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com a Leide Custódio. Bom dia, Leide Custódio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos da Rádio Justiça. Conta pra gente, Leide, como fica o tempo aqui no Distrito Federal. Olha, Sérgio, aqui tá bem seco, viu? Inclusive com umidade bem baixa. A gente pode até colocar aí um aviso de baixa umidade e um aviso vermelho. Isso é baixa umidade assim a partir de 12% para baixo, viu? Então, bastante cuidado aí nesses exercícios ao ar livre. Beba bastante água, tá? Sem previsão de chuva por enquanto. Algum horário específico dessa baixa umidade? Sim, geralmente ele ocorre à tarde, né? Nos horários em que tem a maior temperatura. Lá pelas 2, 3, a partir de 10 horas, na verdade, já nem poderia fazer alguns exercícios ao ar livre. Mas assim, os horários de pico com certeza são aí em torno das 2, 3, 4 da tarde. Muito bem. E o restante do Centro-Oeste, Leide? Olha, a gente também tem algumas áreas que ainda vai continuar com umidade baixa, né? Vai se estender aí também por toda a parte do Centro-Oeste, mas a gente tem sim algumas chuvas ali pela parte norte do Mato Grosso e no extremo sul do Mato Grosso do Sul. A gente tem um sistema que está entrando, então trazendo chuvas aí para essa área do Mato Grosso do Sul, viu, Sérgio? Agora vamos para o norte. Ao norte a gente continua com pancadas de chuva, né? Agora a gente está começando o período mais chuvoso dessa região também e a gente vai ter bastante chuvas ao longo de hoje e de amanhã também, né? Com algumas pancadas isoladas, mas no geral bastante chuva em toda a parte do Amazonas, Acre e também na parte mais leste do Pará. Agora vamos para o Nordeste. O Nordeste, a gente tem aí alguma possibilidade de chuva na parte do litoral leste do Nordeste, mas ali mais a parte, pegando ali Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas também. A parte do interior a gente continua com umidade baixa, temperaturas elevadas, então ela também vai estar ali pegando um pouco do aviso também, mas aí eu já aviso já mais amarelo, né? O aviso amarelo aí é de umidade abaixo entre 20% e 30%, mas ainda continua no limiar assim, mais perigoso em relação à saúde, né? A gente não tem previsão de chuva para essa região, viu? Agora vamos para o Sudeste. Sim, o Sudeste também a gente está aí com um período com baixa chance de chuva nessa região. A gente tem também algumas áreas que vai ter umidades baixas, principalmente na parte oeste aí, de Minas Gerais, São Paulo, né? E a gente está com a chance de chuva pode ocorrer aí ao longo do dia, da madrugada de hoje para amanhã, mas pegando ali mais São Paulo com o sistema que está entrando agora, tá bom? E vamos agora para o sul do país. Sim, o sul do país a gente tem chuvas que já ocorreram durante a madrugada, né? Algumas chuvas, pancadas de chuvas, né? Nessa região, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente está com o sistema que está entrando aí justamente com uma baixa pressão, um cavado que a gente fala, que é uma região de baixa pressão, que traz aí chuvas, alinhada também com o sistema que está entrando. Não é um sistema tão poderoso, né, como a gente ouviu na semana retrasada, mas ela traz sim algumas chuvas pontuais assim de forma mais forte. Então ela vai pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná. Depois ela se dissipa, né, de hoje para amanhã ela já deve se dissipar. Deve trazer em alguns pontos até granizo, tá?
Muito bem, obrigado pelas informações, Leide Custódio. Uma ótima terça-feira para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigada, bom dia a todos, né? E até a próxima. Agora em Brasília, 7h35. Manchetes do dia. 7h35, hora então de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense, um judiciário submisso perde a credibilidade. Essa é uma das frases ditas pelo ministro Edson Fachin durante a cerimônia de posse de ontem. E o jornal traz na capa uma foto dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin ao centro e Alexandre de Moraes, hoje vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Estado de São Paulo, Fachin fala em contenção e em separação de direito e política. Folha de São Paulo, Trump anuncia plano para a paz em Gaza. Netanyahu diz aceitar. O Globo, ao direito, o que é do direito. A política, o que é da política, diz Fachin no STF. Diário do Nordeste, idosos chefiam 1 em cada 4 lares do Ceará. Estado de Minas, Super Diamante, em novas operações, PF rastreia a origem da pedra. Jornal do Comércio, Fachin toma posse no STF e defende limites entre política e justiça. À tarde, novo roteiro turístico valoriza fortes da Bahia de Todos os Santos. 0 hora, Estados Unidos e Israel acertam plano para encerrar a guerra em Gaza e dão ultimato ao Hamas. E valor econômico, desaquecimento da economia é desafio adicional para as contas públicas em 2026. 7h36. Revista Justiça. 7h37. Uma empresa é condenada por obrigar trabalhador a assinar o registro de intervalo intrajornada sem que ele usufrua do período de descanso. Marcelo Della Libra. Uma empresa de vigilância em Minas Gerais foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região por obrigar um funcionário a registrar o intervalo intrajornada sem que ele tivesse de fato usufruído do descanso. O julgamento ocorreu em Guanhães, no Vale do Rio Doce, e determinou o pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais de R$5.000 a ele. O caso começou quando o empregado foi demitido por justa causa sob acusação de descumprir normas internas. A Justiça entendeu que a recusa em assinar o registro era legítima, já que o pedido de descanso não era concedido nem remunerado. As pausas durante a jornada de trabalho não são apenas um direito previsto em lei, mas também uma necessidade para preservar a saúde e o desempenho do trabalhador. A advogada especialista em direito trabalhista, Cíntia Fernandes, lembra que o descanso intrajornada, como o horário de almoço e o lanche, e o intervalo interjornadas, quando o empregado vai embora e retorna no dia seguinte, tem o objetivo de garantir condições mínimas de recuperação física e mental do trabalhador. Nesse caso específico, a conduta da empresa acabou transgredindo a legislação trabalhista em várias vertentes. A primeira delas, justamente pelo fato do empregado não poder usufruir desse intervalo, o que é um direito, inclusive, de natureza irrenunciável, porque está relacionada à saúde do empregado. E o outro foi justamente pela recusa do empregado em assinar algo que não estava compatível com a realidade, porque ele tinha que assinar a folha de ponto, mas, na verdade, ele não poderia usufruir desse período, ou seja, ele estaria destacando algo que não se adequou com a realidade. E por conta dessa recusa do empregado em fazer essa assinatura, ele foi dispensado por justa causa. Então, houve aí duplo erro da empresa, primeiro por suprimir o intervalo, segundo por dispensá-lo por uma questão que não estaria adequada para uma dispensa por justa causa. Os desembargadores também apontaram falhas na punição aplicada pela empresa. A decisão destacou que não houve comprovação das alegadas ofensas ao supervisor e que a suspensão anterior não justificava a dispensa mais grave.
Quando o empregador manipula ou obriga o funcionário a fraudar o cartão de ponto, como neste caso, o problema vai além de uma simples irregularidade administrativa. Trata-se de uma prática que fere diretamente a legislação trabalhista e expõe a empresa a sérias consequências jurídicas, como aponta o advogado empresarial Lucas Marques. Uma empresa que frauda ou obriga o funcionário a fraudar o cartão de ponto para suprimir o pagamento de intervalo entre a jornada que deveria ser usufruído, ela, além de estar sujeita na Justiça do Trabalho a pagar essa indenização com acréscimo de 5% pela supressão desse horário intrajornada suprimido, ela pode sofrer também uma aplicação de má-fé processual, né? uma litigância de má-fé dentro do processo. E fora do processo, existe também uma justa causa patronal, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando a empresa comete reiteradas faltas com os empregados, o empregado ele pode entrar na justiça e pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria obrigar a empresa a demiti-lo por justa causa, digamos assim. Ela teria então que ia ser rescindido o contrato de trabalho e a empresa teria que pagar todas as verbas rescisórias referentes a uma demissão por justa causa. Outro ponto que pesou contra a empregadora foi a exposição do trabalhador em um grupo de WhatsApp, onde seu nome e a punição foram divulgados a colegas. Para a Justiça, essa prática feriu a dignidade e a imagem do empregado, configurando ofensa que ampliou o dever de indenizar. O processo agora segue para análise do Tribunal Superior do Trabalho. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Justiça de São Paulo mantém condenação de diretor de escola e empresas por desvio de recurso e improbidade administrativa. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital, que condenou por improbidade administrativa diretor de escola estadual e 2 empresas envolvidas em esquema de desvio de recursos públicos, a partir de falsificação de documentos e notas fiscais. As penas incluem suspensão dos direitos políticos por 6 anos, pagamento de multa no valor do dano, estimado em R$46 mil, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, também por 6 anos. A sentença foi reformada apenas para restringir as penalidades aos contratos efetivamente celebrados por um dos réus, impor a outro réu a perda da função pública e para ajustar a correção monetária e honorários advocatícios de sucumbência. Na decisão, a magistrada destacou o dolo e o conluio entre os envolvidos, evidenciados pelo volume dos contratos irregulares celebrados entre as partes. Para ela, não resta dúvida sobre a materialidade das condutas. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h42. A Advocacia Geral da União defende o governo federal e consegue vitória em disputa envolvendo a sede do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. A vitória da União no STJ encerrou a ação de 2 décadas com um banco comercial. Mais informações com a repórter Valquíria Henriques. Depois de 19 anos, a União, defendida pela Advocacia Geral da União, saiu vitoriosa de uma disputa judicial envolvendo unidades do prédio que abriga o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, São Paulo. O banco HSBC, antigo proprietário do imóvel, questionava na Justiça os valores pagos pela desapropriação da parte ocupada pelo TRT no edifício Camp Tower, pedindo o pagamento de novas indenizações e juros compensatórios. A ação teve início quando o governo ofereceu R$4.900.000 pelo imóvel, que compreende todo o andar térreo, com mais de 2.300 metros quadrados e 50 vagas de garagem do edifício, onde o TRT já ocupava outras dependências. Posteriormente, em sentença de 2006, o valor foi fixado em R$7.800.000 pela Justiça, o equivalente a R$3 milhões a mais do que oferecido inicialmente. Ainda assim, o banco pleiteava, por meio de recurso especial, o pagamento de indenização pelas despesas de mudança da agência e a fixação de juros compensatórios em 12% ao ano.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso e manteve os juros em 6%, em conformidade com entendimentos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal. O STJ também negou o pedido do HSBC de reembolso das despesas com mudança e reinstalação. A AGU atuou no caso por meio da Procuradoria Nacional da União de Patrimônio Público e Probidade e ressaltou a importância da solução de uma ação que tramitava há quase 2 décadas e pretendia aumentar o valor da indenização paga pela União. Da AGU, Valquíria Henriques. Criança sócia de empresa não responde por dívida trabalhista. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT9 do Paraná. A seção especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, decidiu retirar o nome de um menor de idade do rol de devedores em uma ação trabalhista contra um grupo empresarial de Maringá. A decisão reconheceu que a criança, sócia do grupo em determinado período, não teve participação na gestão da empresa, nem se beneficiou de recursos da sociedade. O caso foi analisado após questionamento sobre a inclusão do menor na execução de dívidas trabalhistas. A ação teve início em 2003, quando um trabalhador da construção civil acionou o grupo empresarial na Justiça. A 3ª Vara do Trabalho de Maringá reconheceu o direito do empregado, mas durante a fase de execução não foram encontrados bens suficientes para quitar a dívida. Diante da inidoneidade patrimonial, a Justiça determinou a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu 6 sócios no rol de devedores, entre eles a criança. Os representantes do menor recorreram, alegando que a decisão era nula, já que ele era incapaz e não foi intimado por meio de responsável legal. A defesa destacou ainda que o menino tinha apenas 4 anos quando foi incluído no contrato social e 6 anos quando foi retirado, período distinto daquele em que ocorreu o vínculo empregatício do autor da ação. A argumentação reforçou que não havia justificativa para responsabilizar o menor pelas dívidas. Ao julgar o recurso, o relator do caso explicou que, em tese, menores podem responder por dívidas empresariais se houver indícios de fraude ou uso de seus nomes para ocultar patrimônio. No entanto, no caso concreto, não houve provas de que o garoto tenha participado de irregularidades ou obtido vantagens financeiras. Assim, o colegiado decidiu afastar a responsabilidade do menor, preservando o entendimento de que sócios incapazes não devem ser usados como laranjas em empresas endividadas. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Agora 7h47. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes internautas que nos acompanham e nos seguem aqui pela Rádio Justiça. Doutor Roberto, pesquisa Ipsos de setembro aponta violência e corrupção como principais preocupações dos brasileiros. Faz tempo essa preocupação já, né, doutor Roberto? Essas têm sido as principais preocupações e se a gente parar para pensar, isto é compreensível, né? Como eu já disse em outros momentos, em outras conversas nossas, as pesquisas são recortes de momento e elas refletem situações da fotografia daquele instante em que as pesquisas são feitas. Elas dizem muito respeito daquelas circunstâncias que elas estão retratando, né? Então, por exemplo, o que ocorre em setembro quando a pesquisa é feita? Esta pesquisa que nós estamos falando aqui, a pesquisa What Worries the World da Ipsos, né? Nós tivemos operações importantes da Polícia Federal, operações de combate ao crime organizado, nós tivemos aquele grave caso do assassinato do ex-delegado-geral de polícia em Praia Grande, nós tivemos essa questão envolvendo a PEC da blindagem, com uma reação da sociedade civil, ou seja, nós tivemos estas movimentações todas no país e tivemos esta reiteração destes temas relacionados à criminalidade, à violência, à corrupção
política como temas recorrentes. Propriamente não é uma novidade, porque estes têm sido os assuntos que vêm preocupando os entrevistados ao longo do tempo. Pela primeira vez em 2015, ou seja, há 10 anos, uma pesquisa do Datafolha apontou o tema da corrupção como principal angústia dos brasileiros. Então, nesses últimos anos, o tema da corrupção vem se mantendo. A violência e a criminalidade são temas que refletem estas notícias, essas informações que são retratadas, que são vistas no noticiário do dia a dia, né? A imprensa noticia aquilo que está ocorrendo e é natural que a partir daquilo que se noticia, isto gere uma correspondente preocupação por parte das pessoas, né? Espera-se por parte do Estado que se encontre uma solução em termos de política pública. Cada unidade da federação tem as suas responsabilidades em matéria de segurança pública. O governo federal é o responsável em termos de coordenar isso através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e esse é realmente um grande desafio. Nós estamos vivendo a nível nacional este grande debate que foi apresentado, proposto, a partir da PEC da Segurança Pública, em que se fala, em certa medida, em federalizar este tema, né? E eu penso que é necessário ter bastante cuidado quando se trata deste assunto, porque não acredito que nós tenhamos a solução disto com canetadas, né? Eu acho que nossa questão, Sérgio, não é na canetada. O que nós precisamos em matéria, olhando primeiro este tema, olhando este específico tema da violência e da criminalidade, nós precisamos observar o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Nós temos as unidades da federação, cada uma delas com as suas peculiaridades gigantescas. O estado de São Paulo, onde eu vivo, é um estado em que há mais de 40 milhões de habitantes. Cada uma das unidades da federação tem suas peculiaridades e é necessário que as unidades cada uma das unidades tenham diálogo entre si, que os secretários de segurança tenham diálogo entre si, que se invista maciçamente, isso sim, em tecnologia, na interoperabilidade dos sistemas de tecnologia. Que aquilo que ocorre em matéria de crime, violência, criminalidade, em todo o Brasil, que isso forme uma grande base de dados nacional e que o criminoso não possa apostar na impunidade por falha dessa integração de informações. Isto é importante. Menos a questão da canetada, menos a questão da centralização do poder e mais a questão do investimento em tecnologia, no diálogo, em estar todos na mesma mesa, de ter esse movimento de darem as mãos todos os secretários de segurança para que nós possamos encontrar essa melhor solução da integração do combate ao crime e à violência em todo o país. Nós não podemos ter perda de eficiência. Isso, a meu ver, Sérgio, é extremamente importante, porque o grande inimigo, o grande vilão nesse enfrentamento é a impunidade, porque as pessoas isso contribui para esta preocupação dos brasileiros, é a sensação da impunidade, porque o crime ele não é punido da maneira como deveria ser. O Congresso Nacional também precisa olhar para essa questão de uma maneira muito séria, muito responsável, com uma política criminal realmente que tenha seriedade, né? Não podemos lidar com tudo isso de uma maneira irresponsável do ponto de vista
da sociedade. Hoje nós temos, lamentavelmente, a impunidade do crime. O último relatório da OCDE, examinando especificamente a criminalidade da corrupção, aponta esta preocupação com a impunidade como uma preocupação seríssima, né? Então, é necessário ter um olhar muito adulto, muito atento a isso, para que esta questão seja revertida. Hoje, isto decorre destas notícias reiteradas, da sensação de impunidade e da gravidade deste quadro todo, como eu acabei de falar. Um outro assunto agora, doutor Roberto Liviano. Alunos de escolas públicas têm aprendizagem afetada por falta de estrutura, aponta o levantamento. Pois é, o levantamento do qual você fala é o Anuário Brasileiro da Educação Básica, que é promovido pelo Todos pela Educação, pela Fundação Santilana e pela editora Moderna, né? É um levantamento anual que acaba de ser divulgado nessa última quinta-feira, dia 25, e os dados que o anuário apresenta são dados muito preocupantes, são dados, em grande medida, estarrecedores. Por exemplo, menos da metade das unidades de educação das escolas tem acesso a esgoto, né? Mais de 20% não contam com coleta de lixo, né? Então você tem questões básicas, você tem números importantes de escolas que não são cobertas, que não têm salas climatizadas. Você veja, no Brasil você tem um número expressivo, como deve ter, importante, 97% das escolas têm banheiro, 92,6% do total tem cozinha, 96% das escolas públicas têm cozinha, água potável, nós estamos na casa dos 95%, energia pública 96%. Agora, quando você fala em esgoto, né, no total 57,9%, da rede pública 48,2% das escolas tem esgoto, né? Então, isso é um número gravíssimo. Coleta de lixo, nas escolas da rede pública, 79% tem coleta de lixo. Ou seja, 21% das escolas não recebe o serviço de coleta de lixo, né? Salas climatizadas. Você tem apenas 38% das escolas públicas com salas climatizadas, ou seja, 61,3% das salas de aula das escolas públicas não são climatizadas, né? Então, você tem impacto destas condições complicadas na aprendizagem, né? Você tem consequências graves nisto. Segundo especialistas ouvidos, a adoção da educação ambiental no currículo escolar é importante para trazer essas discussões para dentro da escola, para criar cidadãos mais conscientes, né? Porque o fato é que o mundo está ficando mais quente, isso é um desafio, especialmente no caso brasileiro, que é um país ambiental, né? Nós temos também, na realidade brasileira, os eventos climáticos críticos que impactam não apenas na aprendizagem, mas contribuem para fatores como o abandono, a evasão escolar. É uma instituição que acolhe o estudante, não atende apenas princípios básicos, né? Ou seja, a climatização, ela não é uma questão de luxo, quando nós vemos que há esse déficit de climatização, mas é uma pauta estritamente necessária, porque se ela não for cumprida, a depender dos contextos, os alunos vão se afastar das escolas. Tecnologia. É difícil você imaginar a aprendizagem, Sérgio, sem tecnologia, né? E apenas 44% das escolas públicas estão conectadas com parâmetros adequados para uso pedagógico em sala de aula, né? Por outro lado, 4,6% das escolas não possuem nenhuma conexão ou mesmo energia elétrica confiável, dificultando
a implementação de aulas digitais ou híbridas, né? Além disso, o relatório destaca uma desigualdade de aprendizagem entre alunos brancos, negros, indígenas e amarelos se acentuou no período de 10 anos, entre 2013 e 2023, enquanto 91,5% dos jovens brancos concluem o ensino fundamental aos 16 anos, esse índice cai para 83,5% entre os pardos e 80,9% entre os pretos. Ou seja, um gravíssimo problema social que o Brasil tem da desigualdade, quando você vai para o recorte da educação, você percebe o impacto grave, né? Essa defasagem ainda maior entre estudantes do ensino médio, onde aos 19 anos, 79,4% dos brancos concluíram essa etapa, frente aos 66,6% dos pardos e 62,1% dos pretos. E aí nós poderíamos discorrer muito a respeito disso, mas o nosso tempo vai se esgotando aqui, Sérgio. Quero agradecer ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez conosco no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto, muito obrigado. Até a próxima. Sempre uma grande alegria, um grande prazer. Até a próxima. 8h01, vamos fazer um intervalo e na volta vamos falar de uma decisão do STJ. Por meio da primeira turma, ele anulou um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reforçando o entendimento de que a impenhorabilidade de um imóvel qualificado como bem de família deve ser assegurada, mesmo quando este se encontra em processo de inventário. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar a nossa segunda hora, terça-feira, 30 de setembro de 2025, 8h04. Revista Justiça. Entrevista. O STJ, por meio da primeira turma, anulou um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reforçando o entendimento de que a impenhorabilidade de um imóvel qualificado como bem de família deve ser assegurada, mesmo quando esse se encontra em processo de inventário. Vamos então conversar sobre esse assunto com a doutora Rafaela Cortes, ela que é advogada especialista em planejamento sucessório e inventário. Ela também é secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Distrito Federal e membro da Comissão Nacional de Direito Sistêmico da OABDF. Doutora Rafaela, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvinte. Muito obrigada por esse convite, é um prazer, como sempre, estar aqui na Rádio Justiça com vocês. Doutora Rafaela, o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, então, havia decidido que um apartamento em questão, por integrar o espólio, deveria, então, ser prioritariamente destinado à quitação das dívidas do morto, do falecido, para que somente após, então, pudesse ser transmitido aos herdeiros, que, então, poderiam invocar a impenhorabilidade. Como a senhora recebe essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e explica melhor esse caso para o nosso ouvinte compreender todo o contexto? Foi bem interessante essa decisão, não é? Porque quando a gente pensa na transmissão de bens por meio sucessório, que é com o falecimento daquele dono do patrimônio, durante o inventário, esse imóvel ele pertence ao espólio, né? Ainda ao conjunto patrimonial daquela pessoa falecida. E aí, dentro desse inventário, os herdeiros eles disseram, olha, esse bem continua sendo de família, porque tem uma irmã que mora lá, inclusive que abdicou da vida dela para cuidar dos pais e tudo mais. Então, ela merece ser resguardada por esse instituto, não é? Que é aí o bem de família, que torna esse bem impenhorável. E aí o tribunal, lá do Rio Grande do Sul, disse, olha, enquanto esse imóvel é do espólio, não tem como a gente falar que é um bem de família, porque o dono já faleceu. Então, precisa primeiro quitar as dívidas, transmitir isso para o herdeiro, para que o herdeiro, sim,
né, ali já proprietário desse bem, possa invocar esse instituto. E aí, nesse recurso que subiu para o Superior Tribunal de Justiça, o relator ali foi o ministro Benedito Gonçalves, né? Ele disse que o Instituto do Bem de Família, ele precisa ser apreciado antes de tudo, porque se você vai expropriar esse bem, vai levar esse bem à penhora, à asta pública, você vai tirar, né, a proteção daquele que realmente precisa. Então, é uma decisão muito interessante. Ela, mesmo que a gente já tenha muita jurisprudência a respeito dessa proteção, ela abre um precedente interessante nesse sentido mesmo, de um dos herdeiros conseguir invocar essa proteção para si, ainda dentro do processo de inventário. Quando estamos falando aqui de bem de família, temos toda uma preocupação, mas há situações que ele pode ser penhorado ou não, doutora Rafaela? Sim, a lei ela tem algumas situações em que permite, né, a expropriação, ainda que seja um bem de família. Por exemplo, se esse imóvel é financiado e é para quitar dívidas do próprio imóvel, relacionadas a financiamento e outras dívidas próprias do imóvel, o bem de família, mesmo que a gente invoque o Instituto do Bem de Família, ele não vai conseguir proteger esse patrimônio. Doutora Rafaela, essa questão então que estamos falando aqui sobre a impenhorabilidade de bens, quais os riscos comuns enfrentados por famílias e inventários quando o falecido então deixa dívidas? A gente diz, né, no direito sucessório que ninguém herda dívidas, porém, todo o patrimônio daquela pessoa falecida pode servir para quitar essas dívidas, né? Então, se o falecido tinha, por exemplo, uma aplicação financeira no valor de R$500 mil e deixou um débito de R$300 mil. R$300 mil vai servir para pagar o credor, né, a quem o falecido ficou devendo, e os outros R$200 mil serão divididos entre os herdeiros. Agora, vamos supor, né, que esse mesmo investimento de R$500 mil, o falecido tenha deixado um débito de R$600 mil. Todo o patrimônio dele vai para pagar a dívida e esse credor a quem o falecido devia ainda fica no prejuízo com R$100 mil, não passa para os herdeiros esse débito. E aí, quando a gente tem imóveis ou mesmo bens móveis, automóvel, enfim, isso tudo realmente pode servir para a quitação da dívida, né? É bem interessante essa decisão justamente porque está protegendo não o espólio em si, mas está protegendo já uma herdeira que ainda tem a expectativa de receber esse bem, porque formalmente a transmissão não acontece de modo automático, embora na sucessão o falecimento transmita ali o direito da propriedade. Formalmente a gente precisa passar pelo processo de inventário para realmente se tornar, né, que os herdeiros se tornem os proprietários. Então, aqui a gente está vendo já o Instituto sendo invocado para um futuro proprietário, que ele já tem realmente essa garantia. Eu achei essa decisão assim realmente muito interessante nesse sentido. Pois é, estamos aqui pensando juntos, doutora Rafaela, e pergunto para a senhora, essa decisão, ela pode trazer mais segurança jurídica, então, para herdeiros e famílias que passam por inventários? Sim, para herdeiros e famílias, sim, porque muitas vezes o falecido já tinha dívidas, ou essas dívidas vão sendo contraídas durante o processo de inventário, principalmente quando os processos de inventário são muito longos, né? E aí a gente, se é um patrimônio mais enxuto, por exemplo, se só tem um imóvel e que realmente serve de moradia para um dos herdeiros, porque mesmo, por exemplo, mesmo que a gente tenha um condomínio instituído naquele imóvel, por exemplo, a gente tem formalmente 5 proprietários do imóvel, mas apenas um desses proprietários reside no imóvel e é o único bem que ele tem. A gente já tinha essa proteção, mas ele sendo o titular já desse imóvel, né? Essa decisão, ela ampara essa expectativa também. Então, eu acho que traz segurança, né, para as famílias, um benefício para as famílias. É claro que para quem é credor vai ser uma decisão que não vai ser muito bem recebida.
Em termos de planejamento sucessório, doutora Rafaela Cortes, que medidas podem ser tomadas, então, para evitarmos conflitos como o desse caso que estamos tratando? Aqui eu não tive acesso, né, à íntegra do processo, então não sei se de repente os pais deixaram algum testamento ou fizeram alguma doação para essa filha. Não temos informações mais específicas sobre o caso. Mas dentro de um planejamento sucessório, a gente sempre busca entender o que o dono do patrimônio tem de interesse, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, pelo acórdão, cita lá que a filha cuidou dos pais. Era possível que esses pais, por exemplo, tivessem feito uma doação, já quando a gente tem herdeiros necessários, a gente pode doar até 50% do nosso patrimônio, e quando a gente doa isso para um descendente, é importante que a gente fale, olha, esse valor está saindo da parte disponível que eu tenho, então eu não quero que seja considerado um adiantamento de herança, porque quando um ascendente doa para o descendente, pode ser considerado um adiantamento de herança. E lá na frente, quando abrir o inventário, esse herdeiro que recebeu a doação, ele vai precisar falar, olha, eu recebi esse imóvel, eu recebi esse valor em tal data, então preciso ser descontado hoje do meu quinhão, né, da minha parte dessa herança. Agora, se foi dispensado dessa colação que a gente chama, aí ele não precisa fazer isso. Então, muitas vezes a gente destina, né, para um filho que cuidou dos pais, ali até 50% do que os pais podem, ou mesmo no testamento fica especificado isso, falando, olha, em reconhecimento por ter cuidado, enfim. Um instrumento que pouca gente valoriza, mas que é muito importante dentro do planejamento sucessório e que muitas vezes dá fluxo de caixa mesmo para a família se reorganizar e para quitar, né, transmitir, para finalizar o inventário, é o seguro de vida. O seguro de vida tem um valor mais acessível para a maior parte das pessoas, não é tão difícil de se conseguir contratar. E aí o seguro de vida ele não passa pelo inventário, então você destina diretamente aquele valor ali e o herdeiro vai receber isso imediatamente, sem precisar do inventário. Então muitas vezes a gente utiliza isso para quitar uma dívida do espólio, para pagar as custas do inventário, então facilita muito. Mas eu acho que, assim, eu sempre falo que no planejamento sucessório o principal ingrediente é a comunicação. A gente conversar bem, assim, entender quais são os interesses, quais são os desejos e até os receios também do proprietário ali, do dono desse patrimônio. Doutora Rafaela, eu gostaria de retomar um ponto que a senhora trouxe aqui sobre a questão das dívidas do falecido, do morto. Como é que ficam essas dívidas então? O herdeiro paga a dívida? Ele não paga, a dívida vai até o limite do patrimônio do falecido, né? Então, se a pessoa tinha aquela dívida, como eu falei no início, de R$300 mil e deixou um patrimônio de 500, R$300 mil vai ser destinado para a quitação dessa dívida e os herdeiros vão receber os outros 200 mil. Agora, se o falecido deixou uma dívida de 600 mil, os herdeiros não vão pagar nada, mas eles também não vão receber. Tudo vai ser utilizado para quitar o credor e, na verdade, o credor vai ficar com um prejuízo de R$100 mil, porque ele não vai ter como cobrar dos herdeiros isso. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Justiça a respeito de uma decisão do STJ, por meio da primeira turma, anulou um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reforçando então o entendimento de que a impenhorabilidade de um imóvel qualificado como bem de família deve ser assegurada mesmo quando este se encontra em processo de inventário. O Tribunal Gaúcho havia decidido que um apartamento em questão, por integrar o espólio, ele deveria ser prioritariamente destinado à quitação de dívidas do falecido, para que somente após pudesse ser então transmitido aos herdeiros, que então poderiam invocar a impenhorabilidade. Conversamos sobre esse assunto com a doutora Rafaela Cortes, advogada, especialista em planejamento sucessório e inventário, secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da ABDF e membro da Comissão Nacional de Direito Sistêmico também da OAB do Distrito Federal. Doutora Rafaela, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até uma próxima. Muitíssimo obrigada, Sérgio. Foi um prazer falar com você. Agradeço aí toda a equipe também e a todos que nos ouviram nessa manhã. Muito obrigada. Até mais. Até mais. 8 horas e 16 minutos.
Revista Justiça. Entrevista. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 15.220 de 2025, que altera o marco legal da primeira infância, a Lei 13.257 de 2016, que institui a criação agora de um Sistema Nacional de Informação para monitorar as políticas públicas voltadas à primeira infância. A lei foi publicada na segunda-feira, ontem, dia 29, no Diário Oficial da União e entrou em vigor na data da própria publicação. Esse texto determina que o sistema deverá integrar bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção, permitindo coleta sistemática de informações para avaliação periódica da oferta dos serviços à criança e a divulgação dos resultados. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Luciana Stroyer, ela que é advogada especialista em direito de família. Doutora Luciane, seja bem-vinda à Rádio Justiça mais uma vez. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando sobre esse tema tão relevante. Eu gostaria inicialmente, então, que a senhora desse seu parecer sobre essa lei, a necessidade dela, qual foi a opinião da senhora? Eu achei essa lei muito importante, né? É uma lei que vai reunir ali em um sistema só todas as informações sobre a primeira infância, que é do 0, né, aos 6 anos de idade. Isso permite enxergar a criança de forma integral e planejar as políticas públicas para melhorar, para ver o que está faltando e o acompanhamento dessas crianças em seu desenvolvimento. Então, achei muito importante, muito relevante. De que forma, então, doutora Luciane, a criação do Sistema Nacional ele contribui para a efetivação desses direitos fundamentais das crianças, justamente que estão previstos no artigo 227 da nossa Constituição? Então, ela vai ajudar que os dados da saúde, da educação, de assistência social e da proteção da criança, elas sejam reunidos em um lugar só, para que o governo e para que a sociedade também possa acompanhar melhor como essas crianças estão sendo tratadas, como estão sendo o seu desenvolvimento, como elas estão sendo atendidas, né? Tanto nos órgãos, tanto nas creches. Então, isso é muito importante para ter os dados, para acompanhar e como que está sendo esse desenvolvimento, esse crescimento e a saúde delas. Então, podemos dizer que a integração desses dados que estão previstos, né, essa integração prevista na nova lei, ela pode ser interpretada até como uma forma de garantir um princípio do melhor interesse da criança? Sim, com certeza. Essa lei ela vai melhorar a organização das informações sobre a primeira infância em um só lugar, como eu disse, e isso vai fazer com que essas crianças elas fiquem mais vigiadas e mais protegidas, né? Porque antes dessa lei ficava aí disperso as informações sobre elas e era mais difícil ter esse controle. Hoje, com o sistema unificado, será mais fácil o acompanhamento de como elas estão se desenvolvendo dentro do sistema, né? E como o monitoramento de qualidade das creches, por exemplo, impacta na concretização do direito à educação infantil como etapa da educação básica obrigatória, doutora Luciane? Então, esses sistemas da creche, eles vão ficar mais vigiados e assim vai se poder ver como que essas crianças estão sendo tratadas. E também hoje o sistema no Brasil, ele é um pouco falho, né? Porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele protege a criança de forma integral. Mas, na prática, ele é um pouco falha. Então, vindo essas leis aí para acessórias, né, para complementar ali a proteção da criança, elas vão ser de grande valia. Como que o novo sistema, então, ele pode contribuir para a avaliação e até a reformulação de políticas públicas voltadas à primeira infância? Então, esse sistema, como ele vai vigiar como que as crianças estão sendo tratadas, e essas informações vão ficar ali unificadas em um sistema só, e a população, assistência social, todos os órgãos que fiscalizam, por exemplo, como as crianças estão sendo desenvolvidas, elas vão ter essas informações
todas ali em um só lugar. Então, fica mais fácil essa vigilância. Com isso, contribuirá para melhorar o que está ali sendo feito de mau uso, por exemplo, né? Fica esse controle à vista de todos e todos vão poder ali cobrar o sistema de uma forma mais eficaz, né? Porque vai ficar transparente ali tudo que está acontecendo com as crianças, o desenvolvimento, como que está a saúde, né? Se está sendo acompanhada, se está tendo as vacinas ali em dia, se a educação, se ela está com um desenvolvimento ali na educação compatível com a sua idade, né? Também tem assistente social, e assim vai. Então vai ficar ali disponível para que possa ser cobrado até pela sociedade um posicionamento do governo, por exemplo, caso esteja um desses órgãos falhando. E a senhora pode dar exemplos para o nosso vídeo compreender quais são os indicadores que deverão ser utilizados para medir essa eficácia da oferta de serviços à primeira infância no sistema? Então, isso vai ser um desafio ainda, né? Porque cada município vai ter a sua realidade diferente. Então, nem todos ainda têm essa estrutura tecnológica para garantir esses dados. Então, isso vai ser um desafio para garantir que essas informações sejam confiáveis e atualizadas. Então, acredito que eles vão implantar um sistema que vai estar ainda em avaliação, né? Dentro desse banco de dados, teremos o quê? Dados da saúde, da educação? Isso, essa nova lei ela vai unificar todos esses dados, então ela vai ter um sistema que vai estar ali todos os dados da criança na primeira infância, os dados da saúde, a educação, a assistência social e a proteção das crianças no geral. Então as crianças que têm da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, vão ter seus dados reunidos em um só local nesse sistema, que é a saúde, a educação, a assistência social e a proteção, que seriam os dados mais importantes nessa fase da vida deles, né? A senhora já tocou no assunto dos desafios. Quais os outros desafios operacionais e até jurídicos na implementação de um sistema nacional que vem com os dados integrados entre diferentes áreas? Eu acredito que seria mais o sistema, né? Porque cada município ele tem uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. Então, eu acredito que implementar todo esse sistema e unificar vai ser um pouco mais complicado. Porque a gente sabe que o Brasil ele tem ali, vai mudando de região para região a sua estrutura, o seu modo ali de operacional. Então eu acredito que desafiador vai ser mais isso, a implantação desse sistema para que ele sempre fique atualizado e consiga ali manter os dados fiel do que realmente está acontecendo. Então eu acredito que vai levar algum tempo para que ele consiga pôr em prática essa lei. Doutora Luciane, podemos dizer então que essa nova lei, ela dialoga com o Plano Nacional da Educação, o PNE? Eu acredito que sim, até porque essa lei ela veio para melhorar e para complementar o nosso sistema, nossas leis, para que fique mais ainda protegida essas crianças de tenra idade. Essa lei já foi publicada no Diário Oficial da União, já está em vigor, doutora Luciane, mas há alguma previsão sobre quem não cumprir essa lei, o que pode acontecer? Não, ainda não. Eu acredito que ela tem um tempo de adaptação, né? Então, ela tem esse tempo de adaptação para que todos consigam se organizar para que ela seja cumprida. Então, ela tem esse tempo de organização dos estados, dos municípios. Violação aos direitos da primeira infância. O que o nosso ouvinte precisa saber que ocorre? Muita gente acha que não é nenhuma violação. A primeira infância, ela é a fase mais importante da vida de uma criança. Então, toda a saúde dela, a educação, a proteção, ela tem que ser respeitada. E tudo que viole isso, que atinja ela no seu emocional, no seu físico, ou que fique
que ela não tem uma boa alimentação, uma boa educação, um bom direcionamento, os cuidados necessários, tudo isso já viola ali a proteção dela e a integridade física e psíquica dela. Então, hoje conversamos aqui no Revista Justiça a respeito da lei, a Lei 15.220 de 2025, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei altera o marco legal da primeira infância, a Lei 13.257 de 2016, para instituir então a criação de um Sistema Nacional de Informação para monitorar as políticas públicas voltadas à primeira infância. A lei foi publicada ontem, dia 29, no Diário Oficial da União e entrou em vigor na data da própria publicação. Falamos sobre esse texto e explicamos melhor a situação que ele traz agora para a realidade brasileira com as alterações, conversando com a advogada especialista em direito de família. Doutora Luciana Stroyer, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. 8h27, vamos fazer um intervalo. Na volta, o nosso quadro Direito do Trabalho vai falar sobre um tema que vem aí gerando debates no cenário político e jurídico, a reforma administrativa. Vamos falar sobre como essa reforma pode afetar a vida dos servidores públicos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, 8h32. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito do Trabalho. Hoje vamos falar sobre um tema que vem gerando debates no cenário político e jurídico, a reforma administrativa. A proposta, que pretende alterar regras estruturais do serviço público no Brasil, pode trazer impactos profundos para os servidores e para a própria relação entre o Estado e a sociedade. Mas, afinal, quais mudanças estão em jogo? Como elas podem afetar a estabilidade, os direitos e as condições de trabalho dos funcionários públicos? E, sobretudo, quais são os reflexos práticos para a população que depende diretamente dos serviços prestados? Quem está conosco para debater esse tema é a doutora Larissa Rodrigues Pinheiro, ela que é mestre em Direito do Trabalho, advogada trabalhista e assessora jurídica de sindicatos. Doutora Larissa, quanto tempo? Seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Muito bom estar de volta, Sérgio, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra e um prazer estar aqui. E também conosco está o Dr. Jonatas Moretti Mariano, ele que é advogado e mestrando em Direito Constitucional e conselheiro da OABDF. Dr. Jonatas, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, muito obrigado pelo convite, sou um ouvinte da rádio, fico muito feliz agora em poder participar também de um debate. Muito obrigado por estar conosco aqui pela primeira vez. Começo perguntando, doutora Larissa, reforma administrativa, o nosso ouvinte ouve falar, mas não sabe qual a relação da reforma administrativa justamente com o direito do servidor público. Sérgio, é uma questão muito importante. Primeiro, a gente lembrar que ainda não existe um texto conhecido do que se pretende ser essa reforma administrativa. O que a gente sabe é, quando se fala em reforma administrativa, em discussão de uma reforma, a gente sabe que isso tem na sua origem, no seu núcleo, o seu ponto central, é alterar, flexibilizar, inaugurar e mudar regras e direitos que são os pontos mais preocupantes, né? Então, para afetar tanto os atuais servidores públicos quanto os futuros servidores públicos que ingressarão no funcionalismo público. A grande preocupação, então, doutor Jonatas, com a reforma administrativa é o que, principalmente? Estabilidade, direitos que podem ser flexibilizados, como bem disse aqui a doutora Larissa? Então, aí vai depender do grupo de interesse ao qual essa pergunta for direcionada, Sérgio. A gente vai observar, e acho que o ouvinte deve acompanhar um pouco pela mídia, por parcela da sociedade, por exemplo, o capital, o setor industrial, o capital financeiro, ele enxerga a reforma administrativa no locus da diminuição de gasto. Ou seja, ele quer que o Estado gaste menos, ou invista menos, não gosto de falar a palavra gasto, invista menos com os servidores públicos para ter uma liberação de recursos para outras coisas. Esse é o viés de parcela
da nossa sociedade. Por parte de algumas parcelas de servidores, é manter alguns direitos e evitar retrocessos. Mas mesmo entre os servidores, tem aquelas elites do serviço público que tem super salários, que tem alguns benefícios, alguns direitos que não tem em outras categorias, que quer aquela manutenção. Por parte da sociedade, é um desejo de que cada vez mais o serviço público esteja no seu dia a dia, de forma eficiente, de forma democrática, de forma acessível para todos. Então, para cada parcela da sociedade tem um viés. Acho que cabe um pouco ao Congresso Nacional e aos agentes que estão cuidando disso, é fazer uma reforma, caso venha a ser feita, que tente compatibilizar um pouco esses interesses, mas pensando sempre que a administração serve à sociedade, né? Não pode servir aos servidores, nem pode servir à parcela do nosso capitalismo. Acho que esse tem que ser o grande norte, na minha opinião, de uma reforma administrativa. Doutora Larissa, a senhora falou que não temos um texto, mas, em tese, quais seriam os principais objetivos alegados, então, pela administração pública? Sérgio, embora não tenhamos um texto, já sabemos, e como o doutor Jonatas mencionou aqui, existe esse pontapé, digamos assim, que é a pecha da necessidade de economia, de gerar maior eficiência no serviço público, de ter um aumento de produtividade, que é a lógica um pouco financista, né, dentro dessa reforma que vem sendo discutida. Dentre os pontos que já são de conhecimento, a gente tem algumas questões. Por exemplo, o final das férias de 60 dias, que, lembrando, não é para todas as categorias do serviço público, apenas para algumas. A gente tem o fim das progressões e promoções funcionais por simples tempo de serviço, também é algo que vai ser debatido. E lembro aqui que não é algo que se aplica hoje para todas as carreiras dos servidores públicos, muitas sim, mas a maioria não. Temos também a questão da flexibilização da estabilidade, que aí entendo que é um ponto bastante preocupante, porque não se sabe, né? Embora se tenha dito, e o próprio deputado que tem conduzido o GT na Câmara diga que não é o fim da estabilidade, mas uma certa flexibilização, isso traz uma preocupação muito grande, porque a gente sabe, a estabilidade ela é um mecanismo de proteção dos servidores públicos contra perseguições políticas, contra escolhas pessoais, para manter a integridade daquele serviço que o servidor ou a servidora tem prestado à sociedade. Ficamos aqui pensando nesse tema, porque até ontem a manchete do Estadão falava sobre isso, né? Sobre o crescimento, deixa eu ver aqui, cresce o número de servidores temporários na máquina pública. Esse é um cenário que nós estamos acompanhando, então, a chamada flexibilização, doutor Jonatas? Este é um cenário, Sérgio, e este é um cenário que eu pessoalmente fico muito preocupado, em especial nos governos municipais e estaduais, e em especial, Sérgio, numa área central para toda a sociedade, que é a educação. Você pegar o exemplo aqui da nossa casa, do Distrito Federal, quase algo próximo a 50% dos docentes que estão em sala de aula, educando o filho e a filha do nosso ouvinte, são servidores temporários. Então, são aqueles servidores que não têm um plano de cargos e salários, eles não têm uma progressão de carreira, ele não tem estabilidade, e ele está vinculado a fazer concurso temporário a cada 2 anos, a cada 3 anos. E isso não é um prejuízo para aquele trabalhador, aquela trabalhadora que não tem uma progressão, como eu falei, não tem uma remuneração maior, mas é um prejuízo também para a sociedade, que é, ao fim e ao cabo, o destinatário daquela política pública. Porque imagine, um docente inicia numa escola classe 304 do Recanto das Emas. Ele fica ali 2 anos, ele inicia um projeto, ele cria vínculo com a comunidade, ele cria vínculo com os demais professores, acaba o contrato dele. Aí ele faz um novo concurso e vai para uma outra escola. Então você não tem continuidade no projeto. E projetos, para serem bem executados, ele precisa ter uma avaliação de longo prazo, verificar onde deu resultado, onde não teve bom resultado, onde precisa alterar. Então, tirando casos muito excepcionais que a nossa legislação já prevê, por exemplo, o IBGE, né? Eu vou fazer um censo, vou fazer uma pesquisa para formular uma política pública.
eu não vou fazer isso com um servidor efetivo, porque aquela pesquisa vai ser de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então eu vou contratar um servidor temporário. Agora aquela política perene, aquele serviço público que é estável não é o termo, que é executado todo ano, o ano inteiro, a vida inteira, ele precisa ser feito pelo servidor público estável. É a garantia de uma boa qualidade do serviço público. Inclusive, o valor econômico tratou do mesmo tema. O número de funcionários temporários nos estados e na União avançou nos últimos anos, enquanto os de efetivos recuou. De 2017 a 2023, considerando os demais dados atuais, houve um aumento de 42,1% de temporários nos estados. Na União, a alta foi de 10,6%. E como é que fica o direito do trabalho, o direito desse servidor? Porque o que nós estamos acompanhando é essa substituição. Começa por cargos mais afastados e depois chegam às chefias, doutora? Exatamente, Sérgio. Hoje a gente já tem, não é necessariamente temporário, mas os cargos em comissão, que eles são de livre nomeação e exoneração, né? Agora, os temporários em si, que existe uma lei que rege a contratação temporária, então, como por exemplo no caso do censo, o IBGE realizar uma contratação, ou para suprir necessidades extraordinárias, né? Professores, isso é muito comum no ensino superior. Então, essa é uma realidade. Qual é a legislação para esses servidores temporários hoje, por exemplo, no caso de serviço público federal? Eles são regidos pela CLT, digamos assim, né? Eles são regidos pelo INSS, os benefícios não são os mesmos de um servidor público efetivo. E isso tem um impacto para a sociedade por conta dessa quebra de projeto, de não viabilizar a continuidade de um projeto, né, macro nesse sentido, mas tem também um impacto direto na vida desse trabalhador. Então, por exemplo, é muito comum, e eu lido com isso no meu dia a dia, de pessoas que em algum momento foram trabalhadores contratados temporários e pelo fato de terem sido contratados temporários de um órgão público, tem na sua mente, tem no seu imaginário de que os direitos, as regras, os benefícios, previdenciários, inclusive, são os mesmos do servidor público efetivo. Então, por exemplo, essa contratação temporária, um caso prático, essa contratação temporária, hoje, que está prevista na legislação, ela é regida pelo INSS e ela não vai contar como tempo de serviço público, porque não é serviço público efetivo, é serviço público temporário. E aí, se lá na frente essa pessoa prestar um concurso e se tornar um servidor público efetivo, aí sim ela vai inaugurar essa contagem do zero, mas o tempo como temporário não. O que vemos é o número de pessoas concursadas dentro dos órgãos públicos cada vez mais diminuindo e temos esta contratação feita de uma outra forma. Essa mudança, doutor Jonathan, no vínculo de contratação pode afetar a segurança jurídica e até a autonomia dos servidores no exercício das funções, os que são concursados? Afeta de alguma forma? Vamos verificar como vai vir a proposta e como vai ser o debate no Congresso Nacional. Mas a minha compreensão jurídica, é que aqueles servidores que já foram aprovados no concurso público, já atingiram a estabilidade, já ultrapassaram o seu estágio probatório, eventual nova regra não pode atingi-lo. Então eles têm essa segurança jurídica. Então a tendência é que essas alterações sejam para os novos servidores. Isso afeta, por exemplo, negociações coletivas, né, doutora Larissa? Os que são contratados temporários e os que são concursados. Paralelamente a essa situação do serviço público, a gente pode imaginar, por exemplo, que é mais ou menos o que acontece com o avanço da terceirização dentro das empresas, dentro da iniciativa privada, né? Quem são os terceirizados na hora da negociação coletiva? Muitas vezes tem em algumas categorias, a gente vê uma representação efetiva, a garantia de uma negociação, enfim, mas muitas vezes a gente percebe que os trabalhadores terceirizados, eles acabam ficando ali no limbo. E o mesmo também se repete no âmbito do serviço público, nesse caso dos temporários, dos trabalhadores, por exemplo, professores substitutos,
estatutos e outras modalidades, outras carreiras que fazem contratações temporárias. Então, sim, a gente tem essa afetação e que gera impacto não só para esta pessoa, mas também em todo o serviço público em geral. Isso afeta até as convenções dos sindicatos, né? Porque, por exemplo, tem a convenção dos terceirizados, tem a convenção dos particulares. Como é que isso fica, então, com esta mudança da reforma administrativa? Pode afetar até essas convenções? Não tenha dúvida, Sérgio, até porque isso vai ocasionar uma fragmentação nos trabalhadores. E aí quem acompanha um pouco as reivindicações sindicais e das organizações de trabalhadores sabe que a grande força é a união. Né, assim, não a união como ente, mas assim, a junção de todos os servidores, de todos os tipos de categoria. Então, quando você fragmenta, você prejudica, geralmente, as parcelas maiores de trabalhadores com baixa remuneração. Tanto é que você vai observar aqui na esplanada dos ministérios, por exemplo, as maiores carreiras, e elas têm, em regra, salários menores. A carreira, por exemplo, a carreira geral dos servidores do Executivo ela é baixa. A carreira do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que são grandes ministérios fundamentais para a sociedade, ela tem uma remuneração menor, porque elas são maiores, não estão na elite do serviço público e têm menor poder de barganha. Então, essa fragmentação tende a diminuir, ao fim e ao cabo, a remuneração dos servidores e eu, particularmente, não vejo com muitos bons olhos. E tem mais uma questão, né, Sérgio? Dentro dessa ideia de uma fragmentação, o que a gente pensa no direito coletivo do trabalho? O enfraquecimento da atividade sindical. Porque se você expande, por exemplo, contratações temporárias, nem todo estatuto de sindicato, nem todo regimento, por exemplo, prevê a representação de temporários. É uma situação. Ou seja, se você aumenta, expande a contratação de temporários, você pode, de certa maneira, reduzir a base de representação de um determinado sindicato, reduzir essa atividade e essa voz dessa entidade coletiva dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, deixar à margem esses trabalhadores temporários, por exemplo. Porque por quem eles serão representados? Ok, talvez por esse sindicato que sempre representou os servidores efetivos, mas não necessariamente. Então, isso pode criar um impacto severo, inclusive para a atividade dos sindicatos, enquanto voz coletiva de todos os trabalhadores. Quando a senhora fala que um servidor temporário fica desguarnecido, não temos um sindicato, não é o mesmo sindicato que cuida dele? Não necessariamente. Então, por exemplo, tem estatutos de sindicatos que prevêem a representação dos servidores temporários. Salvo engano, por exemplo, o sindicato dos professores aqui do DF, tem outros sindicatos que prevêem a representação de trabalhadores, de servidores temporários. Mas essa nem sempre é a regra. Algum complemento, doutor Jonathan, ainda sobre isso, sobre essa proteção sindical dos terceirizados temporários, que ainda, além de terceirizado, é temporário, né? Esse é algo muito, muito preocupante, porque o temporário, às vezes, ele aumenta ainda a sua fragmentação, Sérgio. Porque vamos supor, você pega um ministério qualquer, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele vai ter um temporário na área de comunicação, que vai ter o sindicato jornalista. Vai ter um temporário da comunicação também, mas do rádio, vai ter o sindicato dos radialistas. Vai ter um temporário dos serviços gerais, que vai ter o seu próprio sindicato. Então, você imagine no universo baixo de 200, 300 trabalhadores, vão ter 5, 6 categorias diferentes, 5 ou 6 sindicatos para poder fazer a negociação. Isso tende a enfraquecer o poder de barganha, que é uma arma fundamental dos trabalhadores na hora de negociar trabalho, né? Então, a gente tem essa preocupação. E o que muda em relação à progressão, promoção e até plano de carreira com a proposta, doutora Larissa? Sérgio, e eu acho importante fazer essa distinção, permeia no imaginário, talvez de toda a sociedade ou de grande parte da sociedade, que todas as carreiras do serviço público têm o benefício de uma progressão funcional automática. O que significa isso? Como todo trabalhador, quando você inicia na sua função, você começa lá de baixo e vai, crescendo e obtendo as suas progressões funcionais, que significa, em algumas carreiras, maior status, maior possibilidade de assumir funções, ocupar e desempenhar papéis mais importantes e, claro,
também o aumento salarial, porque você está progredindo na carreira. Então, existe um imaginário de que todo o funcionalismo público usufrui de uma progressão automática, ou seja, basta estar trabalhando, basta estar naquele tempo e espaço para que, num determinado período de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, dependendo da carreira, porque isso varia de carreira para carreira, aí vem a progressão ou a promoção funcional. Acho importante fazer um parênteses aqui de que, por exemplo, essa não é a realidade vivenciada pelos professores do magistério superior das instituições de ensino. Os professores, né, ou seja, servidores públicos federais, que são os professores dos institutos federais, das universidades federais, não são servidores públicos federais, mas que só têm progressão funcional mediante avaliação de desempenho e preenchendo uma pontuação mínima a cada 2 anos, por exemplo. Ou seja, seria uma falácia simplesmente dizer que todo o funcionalismo público tem progressão automática. Mas aí, na lógica da reforma administrativa, vem essa discussão que é acabar com essa progressão por simples tempo e aumentar critérios e exigências no que eles estão chamando de avaliação de desempenho, que já existe para algumas carreiras, como, por exemplo, dos professores do magistério superior. Essa é a lógica, é que você só consiga progredir na sua carreira, progredir no seu nível, na sua classe e, consequentemente, no seu salário, se você for aprovado numa avaliação de desempenho, tiver um trabalho satisfatório naquele período de tempo. Isso me traz à mente outra situação que muitos reclamam, né? Que é a estabilidade do servidor público. Por isso que nós vamos no órgão público e encontramos aquele servidor mal-humorado, desanimado, que não quer atender ninguém. Esse critério de avaliação seria, então, a solução para motivar esse servidor a prestar o melhor serviço à comunidade? Porque o senhor deve ouvir muito isso, né? As pessoas falando que o servidor não quer saber de nada, tem estabilidade, não está nem aí. Eu acho que esse é um sentimento que parte da sociedade tem, muito reverberado por uma elite econômica, por parte da imprensa, mas eu não confesso, vou ser muito sincero com você, Sérgio, eu não acho que os servidores públicos, no geral, são desmotivados e, no geral... Mas não é no geral, claro, né? existe, e aqui nós temos que ser rigorosos com esses servidores. Eu acho que a estabilidade não é um impeditivo de demissão. Acho que é possível uma demissão de servidor público estável após submissão a um processo administrativo disciplinar. Pode ser demitido um servidor público por ineficiência. Aqui a gente mesmo... Nós que somos advogados de servidores públicos, mesmo os sindicatos, não tem essa aversão, claro, tem uma crítica aqui a colar, mas não tem uma aversão a uma eventual demissão àquele servidor ineficiente, que não tem compromisso com o serviço público e etc. Mas eu penso que essa não é o majoritário do serviço público. Assim como também não é o majoritário do serviço público aquele servidor que ganha 30, 40, 50 mil reais e cheio de penduricalhos. Existe essa elite do serviço público, concentrada no executivo. Mas chega na elite? Então, veja como isso é muito interessante, né? Houve o governo federal, esse governo atual, assim que tomou posse, tentou apresentar uma proposta para regulamentar os supersalários. Ou seja, fazer com que nenhum servidor público, seja do executivo, do judiciário, do legislativo, ganhe mais do que o teto. E o teto aqui, Sérgio, nós estamos falando em algo um pouquinho superior a 40 mil reais por mês. É uma boa remuneração, um bom salário. O processo foi aprovado no Senado, regulamentando o que poderia ser verba indenizatória, que é aquela que pode ser acrescida ao salário. Às vezes um auxílio de diária, uma viagem, uma bonificação por acumular multisserviço, etc. No Senado, ele foi enxugado, acho que teve 10 ou 12 possíveis gratificações que poderia ter esse critério de indenização. Quando foi para a Câmara, eles aumentaram para 30 e alguma coisa. Ou seja, o projeto de lei que iniciou para regulamentar e diminuir supersalários, caso venha a ser aprovado da forma que está hoje, ele vai aumentar, ele vai legalizar algo que é criticado. Então, acho que esse não é o universo do serviço público, é uma elite pequena, que custa caro, é verdade, com muita força política, mas não é verdade. Não é a maioria, perdão. E para compartilhar com os ouvintes aqui um número,
a maioria dos servidores públicos, algo próximo a 60% de todos os servidores públicos, são servidores públicos municipais, que é o assistente social que acompanha a sociedade, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o professor municipal, o técnico da prefeitura, o motorista, o jardineiro ali que faz a pintura da pracinha. E essa média salarial, eu estou com um dado não tão atualizado, que era de 2023, Sérgio, mas a média salarial do servidor público municipal é R$ 2.900. 60% do serviço público recebe isso. Os estaduais, que são em grande média os professores, têm uma média salarial de R$ 5.000. Então, eu acho que tem uma percepção na sociedade que o servidor público é ineficiente e ganha muito, que quando a gente parte para os números, essa percepção não se confirma. Pois é, doutora Larissa, estamos quase concluindo aqui a participação de vocês nesse assunto tão importante, que é sobre o serviço público e a reforma administrativa. O que tememos, então, é uma precarização das condições de trabalho desses servidores que serão contratados via CLT, por exemplo? Tememos isso, Sérgio, mas além disso, nós tememos, de maneira geral, que a reforma administrativa ela tenha como mote uma lógica financeira e que signifique precarizar todo o funcionalismo público. E precarizar o funcionalismo público significa precarizar o serviço que chega na ponta da sociedade, na União, nos estados, no DF e nos municípios. Então, acho que esse é o ponto mais importante de atenção e que mais nos preocupa. Alguma alternativa teríamos, doutor Jonatas, para encerrar? Creio que sim, Sérgio. Acho que a gente tem muita iniciativa importante, discutida no legislativo, pelas categorias. Acho que fortalecer a diversidade do serviço público. Acho que a nova lei de cotas foi importante. Precisamos acrescentar critério de gêneros no serviço público, em especial na elite. Precisamos alterar, e já tem feito isso no CNU, a forma de você fazer concurso público. Precisa ter o critério vocacional. Tem que ser concurso público que não é só que beneficia aquele que treina para fazer concurso, mas aquele que tem a vocação, que tem a perfil. Nós não podemos ter defensor público que não gosta de pobre. Nós não podemos ter magistrado que não gosta de pobre. Então, esse critério vocacional precisa ser escalonado. Nós precisamos unificar um pouco mais o número de carreiras, que está difícil se acompanhar a quantidade de planilhas que tem para cada carreira. Essas carreiras precisam ser transversais. Eu acho razoável você alongar um pouco a progressão, de forma que você tenha benefício por toda a carreira, para poder ter incentivo no trabalho. Acho que a gente pode sim, deve se preocupar com o desempenho, mas não só se preocupar com o desempenho na lógica da punição, mas de beneficiar também um bom servidor. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos que podem ser pensados, elaborados por uma reforma administrativa, mas que tenha para concluir, Sérgio, como norte, mais do que o servidor público, tenha como norte a sociedade, o serviço público a ser entregue para a sociedade que tanto precisa da administração pública. Muito obrigado, doutor Jonatas Moretti Mariano, advogado, mestrando em Direito Constitucional, conselheiro da OBDF. Agradeço também a doutora Larissa Rodrigues Pinheiro, ela que é mestre em Direito do Trabalho, advogada trabalhista e assessora jurídica de sindicatos. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, doutora Larissa. Obrigada, Sérgio. Sempre uma honra e um prazer poder contribuir com os debates. Agora, 8h58, vamos ficar por aqui com a Revista Justiça, porque já tem transmissão ao vivo da SDI 2 do TST. Revista Justiça fica por aqui, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Até já! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.